Senhoras e senhores, vocês acreditam em intervenção divina? Porque acho que a queda de energia de hoje em Araraquara, que levou ao cancelamento da partida entre Ferroviária e Santos, pode ter sido boa para o peixe. E eu explico o motivo já já. Antes disso, eu vou pedir para você se inscrever aí no nosso canal, ativar as notificações, deixar o like adiantado. Quem fala aqui é o Manuel. E bora para o vídeo de hoje. Bom, o Santos ia jogar contra a Ferroviária. Hoje, acredito que esse vídeo suba hoje ainda, dia 5 de março, pela 10ª rodada do Campeonato Paulista, mas o jogo acabou sendo cancelado e vai ser remarcado, acredito que para o dia 16. Tá? E ele foi adiado porque começou a chover, choveu granizo, caiu energia, a energia até voltou, mas caiu de novo, e aí o jogo acabou sendo cancelado e adiado para uma outra data. E por que isso pode ter sido bom? Olha, porque a gente tem um novo treinador que tinha tido pouco tempo para treinar, e agora, com esse jogo sendo remarcado, quando o Santos for jogar lá contra a Ferroviária, o treinador já vai ter jogado pela Copa do Brasil contra o Fluminense de Piauí e contra o Palmeiras, um clássico. Então eu acredito que esse tempo que o Bustos vai ter para treinar o time, para implementar suas ideias, vai ser bastante importante e proveitoso. Realmente, para mim, os jogos importantes, os jogos chave desse Paulista, são os jogos contra a Ferroviária e contra o Água Santa, que são jogos nos quais eu vejo mais chances do Santos sair com a vitória. O jogo contra o Palmeiras, eu não acredito que o Santos seja favorito, pelas circunstâncias atuais. Pode ser que aconteça um empate, uma vitória, mas eu acredito que os jogos-chave, se vier um empate, uma vitória, ótimo, mas eu acredito que os jogos-chave são realmente contra a Ferroviária e o Água Santa, e também porque ao final da rodada de amanhã, o Santos vai ter um jogo a menos, e a gente vai poder ver se a gente vai estar em vantagem ou não em relação aos adversários que brigam conosco, seja contra o rebaixamento, seja pela classificação. Aconteceram 2 jogos hoje, 2 jogos importantes e que interessam ao Santos, e de 2 times que estão no grupo do Santos, a Ponte Preta e o Santo André, e de mais um time que briga com o Santos na parte de baixo da tabela. A Ponte Preta jogou contra o Água Santa e jogou em casa e perdeu. O Água Santa ganhou de 1-0. Eu fiz umas anotações aqui. E agora o Água Santa passou o Santos, isso porque empatou em pontos, mas fica com uma vitória a mais. A Ponte fica com 8 pontos e fica atrás do Santos. Aí você pode me perguntar, mas, Manuel, não era melhor a Ponte ter vencido do que o Água Santa? Porque o Água Santa tinha 7 pontos. O Água Santa vencendo vai a 10, e a Ponte, que ficou atrás da gente agora, tem 8 pontos, tá? 2 pontos. Se a Ponte ganhasse, o Água Santa continuaria com 7 pontos, ficaria mais distante atrás de nós. Pode ser que sim, mas no caso de uma vitória da Ponte Preta, a Ponte Preta iria a 11 pontos e complicaria o Santos na briga pela vaga pela classificação, né? O Santos ficaria em último lugar do seu grupo e a Ponte Preta ficaria com 11 pontos junto do Santo André, que jogou hoje e empatou com o Ituano. O Santo André jogou em casa contra o Ituano. O Santo André é o segundo, agora no grupo, do qual o Santos é terceiro. E agora ele fica 1 ponto apenas à frente do Santos. Se a Ponte tivesse vencido, seriam os 2 times 1 ponto à frente do Santos. Então eu não vejo essa vitória do Água Santa com maus olhos, não. Não acho que foi um mau resultado. Era algo inevitável, um ia acabar matando o outro, ou em caso de empate, os 2 se aproximariam 1 ponto do Santos. Então acho que uma vitória do Água Santa não é um péssimo resultado, um resultado terrível, não. A briga pela classificação, nesse momento, é só contra o Santo André. Mas contra o rebaixamento é contra o Água Santa, que igualou os pontos, mas passou o Santos em vitórias, apesar de ter um jogo a menos, do Santos ter um jogo a menos. O Guarani, que tem os mesmos 10 pontos do Santos, e ainda joga nesse domingo, mas joga contra o Palmeiras no Allianz. A Ferroviária, que tem a mesma pontuação, vitória e saldo que o Santos, mas tem menos gol feitos. Só que a Ferroviária tem um confronto contra o próprio Santos. Tem o Santo André, que tem um jogo a mais e 1 ponto a mais do que o Santos. A Ponte Preta, que tem 8 pontos e um jogo a mais. E os 2 da zona da degola desse momento, que são a Inter de Limeira, que tem também 8 pontos, uma vitória a menos que a Ponte, mas tem um jogo a menos que a Ponte. Jogo esse que é contra o Novo Horizontino, que é justamente o último colocado com 3 pontos. Então os times que estão na briga pela parte de baixo são esse, além do Santos.
eu ainda vejo o Santos mais próximo da classificação do que do rebaixamento, até porque só um misto de resultados bem negativos para o Santos que levaria isso a acontecer, e vendo os jogos restantes dos times que brigam na parte de baixo da tabela, na classificação geral, vão haver alguns confrontos diretos, alguns eu já informei, inclusive o Santos tem 2, né? Um contra a própria Ferroviária e um contra o Água Santa, que é na Vila. Só para recapitular e falar os confrontos diretos que eu ainda não falei, o Guarani, depois de jogar contra o Palmeiras fora de casa, pega a Ferroviária em casa, ou seja, o confronto direto. A Inter de Limeira pega o Novo Horizontino agora, em seguida pega o São Bernardo e fecha contra o Santo André, confronto direto contra o Santo André. A Ferroviária tem 2 confrontos diretos contra o próprio Guarani e depois contra o Santos. Contra o Guarani é fora e contra o Santos em casa. O Santo André pega o Água Santa fora e fecha contra a Inter de Limeira em casa. E por fim, a Ponte não vai ter nenhum confronto direto pelo rebaixamento, mas vai jogar contra o Corinthians fora e vai jogar contra o Ituano em casa. Só que o Ituano ele é 3º colocado no seu grupo e pode muito bem estar brigando para se classificar. Eu acho que agora, nesse exato momento, ele está... Deixa eu ver aqui. O Ituano tem 15 pontos, 1 ponto atrás do Mirassol, apesar de ter um jogo a mais. Então, o Ituano pode chegar na última rodada brigando pela classificação. Ele empatou hoje com o Santo André. Então, eu ainda vejo o Santos caindo só se uma combinação de resultados bem, bem negativos acontecer. E eu acredito que se a gente vencer esse jogo contra a Ferroviária, a gente não vai correr risco. Por isso que eu acho que foi bom o cancelamento e o adiamento desse jogo, porque assim o Fabian Bustos vai ter tempo para trabalhar, vai ter jogos para testar suas ideias na prática, né, para botar suas ideias em prática contra o Fluminense e contra o Palmeiras. E eu vou além, eu acredito que se o Santos ganhar um dos 3 jogos restantes, ou se empatar os 3 últimos jogos, né, que 3 empates dá os mesmos 3 pontos, a gente já elimina o risco de rebaixamento e se preocupa só com a classificação. A gente ganhando só um jogo ou empatando os 3, a gente pode, inclusive, se classificar. Porque o Santo André tem um jogo a mais, faltam 2 jogos para o Santo André e ele tem só 11 pontos. Não seria nenhum absurdo ele empatar um jogo e perder o outro dos últimos. E a Ponte, sei lá, ganhar um jogo, empatar um e perder... ganhar um jogo e empatar um, porque tem mais 2 jogos também. Então, eu acho que o Santos ganhando um jogo, o Santos fazendo 3 pontos dos próximos 9 disputados, o Santos fica tranquilo em relação ao rebaixamento e pode até se classificar, mas eu acho que o ideal é a gente vencer tanto a Ferroviária quanto a Água Santa e o Palmeiras, mas sendo um pouco mais realista, a gente não é favorito para o jogo contra o Palmeiras, até por ser fora de casa e tudo mais. Então, comentem aí o que vocês acham de toda essa situação. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu demorei um pouco para postar ele, não postei logo depois. Minha intenção era fazer um pós-jogo, né? Mas como não teve jogo, eu decidi esperar os jogos do Água Santa, da Ponte Preta, do Santo André, para fazer esse vídeo e postar essas informações aqui para vocês. Beleza? Se inscrevam ainda no canal, se inscrevam, ativem as notificações, deixem um like, por favor. Eu posso soar insistente, mas é realmente muito importante o like, porque o like mostra que esse canal ele tem o seu conteúdo aprovado, digamos assim, por quem assiste, ele é recomendado. Muito das visualizações dos vídeos vem de recomendação do YouTube. Então, quanto mais vocês derem like, mais vocês espalham a sementinha alvinegra aí pela internet. Beleza? Aguardem mais vídeos e até a próxima.